Uma vez eu já falei disso aqui e hoje eu vou voltar a falar, porque hoje tivemos a alegria de ter uma conversa a esse respeito, eu e esse amigo. Nós, há 14 anos atrás, recebemos a notícia, através de um médico, que ele conhecia uma pessoa que ia ter a perna amputada. Num hospital público, eles estavam querendo, por fim, cortar a perna. Então eu disse a ele, ao médico, veja se você consegue trazer esse moço aqui. Justamente o médico nos ajudava aqui a atender os pacientes na segunda de manhã, e na segunda nós também tínhamos o atendimento às feridas. Vamos tentar fazer alguma coisa, pedir a Deus que possa, quem sabe. Eu imagino que é alguém perder uma perna. Eu imagino o que significa você ir no hospital sabendo que aquele médico vai usar um serrote e cortar um pedaço do seu corpo. E pedi então para o médico trazer o rapaz aqui, e ele trouxe. E desde esse dia nós começamos a cuidar. Quando digo nós, não sou eu, são todos os trabalhadores que aqui vêm na segunda de manhã, para tratar das questões da saúde do corpo e da alma. Mas, nesta época, ele era um homem do mundo. Era uma pessoa irritada, era uma pessoa que ninguém suportava. Por causa desta ferida crônica, ele precisava ir ao posto para pegar bandagens, para pegar pomadas, e ele odiava as pessoas, xingava todo mundo, ninguém o tolerava, todo mundo maltratava. Quando viam ele chegar, todo mundo virava as costas, cada um ia fazer alguma coisa para sobrar para o distraído ter que atender o mal-humorado. E ele fazia maldades para criaturas, com ódio de si próprio, descontava este ódio nos outros, fazia outras pessoas sofrerem, pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele, e que muitas vezes poderiam até ajudá-lo mais se ele fosse um pouquinho menos agressivo. Mas ele começou a vir, e dava para entender, sendo um homem como ele era, que faltava a ele entendimento dessas leis. Tinha vícios. Talvez o menos grave era o cigarro. E o tratamento começou a ser feito. Fazíamos limpezas. Praticamente as duas pernas dele, do joelho para baixo, era uma ferida. Uma delas mais grave do que a outra. Nós sabemos que há doenças que nós criamos agora, e há doenças que nós criamos ontem. Mas nós sabemos que todas as doenças que nós temos, fomos nós quem inventamos, nós quem as criamos. Seja agora, nesta vida, seja numa outra. Porque Deus não pode ser bom se Ele sai por aí espalhando doenças, como uma roleta russa. Ah, eu vou botar uma agulha, na agulha eu vou botar uma bala, quem acertar a bala fica doente. Nós não precisamos de uma fotografia de Deus para reconhecer que Ele é a bondade absoluta no universo. Só a bondade plena é capaz de se preocupar com o que uma formiga vai comer. Porque existe no intestino da formiga bactérias que ajudam a formiga a digerir o que ela comeu. Alguém criou isto para o bem-estar de um mísero inseto que a gente pisa sem a menor dor da consciência. Deus não espalhou as doenças nas pernas dele. Ele as criou e não sabe como. Vamos pedir que Deus nos ensine, a Ele e a nós, pelo amor de servi-lo e quem sabe evitar que Ele corte a perna. Que pode haver um outro caminho.
que é possível fazer as coisas diferentes. Então ele começou a ser trazido aqui e começou a receber aquilo que nós temos normalmente para as pessoas: carinho, afeto, respeito. Como eu já disse, o menor dos vícios talvez fosse o cigarro. Mas juntamente com o curativo, que levava muito tempo, porque era muito extensa a ferida, nós conversávamos com ele, explicávamos as coisas, dávamos livros, e ele então começou a entender a raiz de todo este processo. Começou a ler e começou a se transformar. Começou a ter uma outra atitude. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa de um dia para o outro. Mas, um ano depois que ele estava fazendo curativos, e que já não havia mais o perigo de ser amputada a sua perna, no posto de saúde aonde ele ia, todas as pessoas agora o tratavam bem. Porque ele começou a ser outro, se comparado ao velho homem. Começou a se preocupar com as pessoas, começou a agradecer, começou a pedir por favor, começou a esperar sem se irritar. Começou a entender o funcionamento das leis do universo e a perceber que as feridas da sua perna eram as menores doenças que ele tinha. As doenças maiores estavam no seu ser. Mas quando ele começou a mudar e as pessoas começaram a mudar com ele, ele começou a ficar animado, porque agora as pessoas não o ofendiam. As pessoas começavam a guardar bandagens para ele. E quando ele chegava no posto, dizia: ai, seu Zé, eu deixei aqui separadinha sua. Ele começou a perceber que ele era querido pelos outros. E as pessoas começaram a notar que ele era também um ser humano decente. E então ele começou a melhorar. Ao longo de mais 1 ou 2 anos, uma das pernas praticamente fechou. Só que a outra ainda tinha uma ferida muito grande. E o que era pior? A sua perna minava um líquido amarelo escuro e que era extremamente fétido, a tal ponto que ele andava com a perna, quando tinha que sair de casa, envolta num saco plástico. Não só para não molhar o lugar em que ele ia estar esperando, ou dentro de um carro, ou em uma sala, mas também para aliviar o mau cheiro, que nem com o saco plástico conseguia muitas vezes ser eliminado. E as pessoas que às vezes davam a ele carona, de volta para sua casa, porque mora longe, ficavam com aquele cheiro no carro por 1 semana. Mas ele foi mudando, apesar desse odor horroroso que não diminuía em termos de amá-lo, de gostar dele, mas ele se sentia assim, constrangido. Se ele se sentasse aqui no salão por meia hora, como não podia usar sapato, ou andava de chinelo, ou com alguma coisa muito suave, aonde ele se sentava, 15 minutos, 20 minutos depois, havia uma roda de líquido assim no chão, que minava da sua perna. Mas ele se transformou de tal forma que quando nós tivemos que mudar a nossa estação de rádio FM Alvorada para um local onde havia um espaço e nós precisávamos de um guarda, nós o convidamos para ser morador do prédio, do imóvel onde a Rádio Alvorada estava. Havia lá uma suíte, banheiro privativo, uma cama limpa, um lugar decente, cozinha.
E ele ficaria ali tomando conta, moraria ali. Nós lhe pagaríamos um valor para ele ter um recurso pessoal, uma relação de ligação respeitosa, que ele talvez nunca havia tido. Ele então foi e passou a ser o zelador, ainda com os problemas da perna mal cheirosa, do líquido que vazava, e ainda fazendo os tratamentos nas segundas de manhã. E nós falávamos para ele: você já mudou tanta coisa, você já melhorou tanto, agora as pessoas te procuram, as pessoas gostam. Ele vinha aqui, pegava essas mensagens que vocês recebem quando chegam, ele ia juntando essas mensagens, depois ele ficava na rua, dando essas mensagens para as pessoas. Lá no bairro em que ele mora. Entregava, às vezes pedia mais, para ele poder ter mais serviço. E você, que está desse jeito, falávamos para ele, você já mudou tanto, as pessoas agora olham para você com carinho, por que você não para de fumar? Você não sabe que o cigarro é tão ruim para um problema que você tem, que é tão grave. Todo mundo vai morrer de alguma coisa. É verdade, todo mundo vai morrer de alguma coisa. Agora, uns estão escolhendo morrer em uma situação pior do que outros. Sofrer mais para morrer, ter mais dificuldades no organismo do que outro que morreu feito um passarinho, como o povo costuma dizer. Mas nada de ele resolver parar. Continuava fumando. Nós respeitávamos, porque nós aprendemos que nós não podemos ser aqueles que intervêm na vida dos outros. A força. Nós só podemos contar como são as coisas, para que as pessoas decidam por si mesmas. E falávamos, estimulávamos, dizíamos: isso vai te fazer mal, você precisa melhorar. Aí também, eu sei, mas eu não consigo. Tá bom. 2, 3 anos, uma bela noite, depois dele já estar lá, ligam para a gente dizendo que ele tinha sofrido um acidente. Tinha fraturado o fêmur. Mas ele caiu, escorregou no banheiro, subiu na escada, foi olhar por cima do muro. Não, ele estava deitado na cama. Foi descruzar uma perna da outra. O fêmur dele quebrou. Quando nós chegamos, ele começou a gritar, algum dos vizinhos ouviu, foi lá, já era de noite, aí chamou o parente, chamou a irmã, veio e levou-o para a Unicamp, pronto-socorro da Unicamp. Diagnóstico: fratura de fêmur. Justamente da perna que estava com a enorme ferida. Aquela ferida que escorria, que exudava. Teve que ficar, como tem muita gente concorrendo para uma vaga, e não é o Enem, nem é o vestibular, é o pronto-socorro mesmo. Teve que ficar na maca, dentro do pronto-socorro, num corredor. Quando nós chegamos para vê-lo, ele estava ainda no pronto-socorro, em uma maca no corredor, se preparando para fazer a cirurgia, onde ele iria colocar pino, aquela coisa toda. Nós fizemos a prece com ele lá, pedimos a Dr. Bezerra que pudesse ajudá-lo, que ele tivesse coragem, e ele estava lá, sereno. Só que, apesar de ele ser fumante, não tinha 5 minutos lá no pronto-socorro para deixar a pessoa sair para fumar lá fora. E não podia ninguém levar o cigarro lá para dentro, porque lá dentro era proibido fumar. Então ele teve que ficar sem fumar. E o tempo que durou o processo de internação dele, ele ficou uns 40 dias, até receber alta total, ele não fumou. E a partir do dia que saiu, continuou sem fumar. Nunca mais fumou.
Desse dia em diante, a sua perna começou a melhorar. Não mudou nada no tratamento. Continuávamos a fazer as limpezas, fazer os curativos, tudo igual. 6 meses depois que ele não fumava mais, a sua perna não suava mais. O plasma que saía de vez em quando era líquido cristalino, quase branco. Não tinha mais nenhum odor. Ele suava ou ele exudava nicotina pura. Se é que a gente poderia dizer isto, porque eu nunca senti o cheiro da nicotina pura. Mas a cor era de nicotina. Sabe o fumante que fica com o dedo amarelo, com o dente amarelo, com o bigode amarelo, com tudo amarelo? Era aquele amarelo que era a cor do que se juntava nos fluxos que eram expelidos pela sua perna. Daquele dia em diante, e a ferida do fêmur, que você pensa, um fumante, uma pessoa malnutrida, um homem que era alto, quebrar o fêmur assim, com essa bobagem de virar uma perna de cima da outra, que ele deve estar, o osso dele parece gesso. Consolidou mais depressa do que os outros que estavam lá, e mais forte ficou do que estava antes de ter quebrado, segundo o próprio médico. Daí eu falo para ele assim, você, Zé, é o primeiro caso que eu conheço que os espíritos quebraram o fêmur para você parar de fumar. Depois de tudo que você ouviu, de tudo que você podia melhorar, você foi tão teimoso que você não deu outra chance para os espíritos. Por muito que você merece, por muito que gostam de você. Como se dissessem assim, puxa, por fim a tua fé te curou, só que o cigarro não está deixando. Então a gente vai dar um jeito de você ficar sem poder fumar à força. E a partir daí, a festa que se fez depois de algum tempo foi quando ele pôs tênis de novo. Até então era um pedaço de pano, envolto por uns trapos, com um chinelo qualquer que fosse bem maior do que o pé, porque estava inchado, parecia uma broa. Daí para frente, tudo voltou ao estado normal. Ainda que a ferida nunca tenha fechado de tudo. Ainda hoje esteve aqui. 14 anos depois do dia em que os médicos haviam decidido cortar a sua perna. Com as duas pernas. E agora, as duas sadias praticamente. Só uma delas que é um alerta. Lembra que eu existo. Cuidado para não voltar atrás. Cuidado para não deixar que a distração faça você adoecer de novo. E então o tratamento agora é de manutenção. Mas nunca mais ele precisou ter vergonha de entrar num carro ou entrar num ambiente e as pessoas se esforçarem para não terem uma náusea pelo cheiro que sentiam. Agora, ninguém diz que ele tem uma perna daquele jeito, ou que passou por aquilo. Mas ele entendeu, a esse preço, o mal que o cigarro estava fazendo. Ele entendeu, pelo efeito que ele viu, e o efeito depois de ter deixado. Quantas vezes Deus tentou ajudá-lo por outro caminho? Apenas pela fé. Meu filho, isso não é bom. Pare com isso. Eu não consigo. É muito difícil. Porque hoje eu falei para ele, você tem que ajudar os seus amigos, aqueles que agora lá no bairro você conhece, e que
ainda fumam. Ele fala assim, ele tem uma vozona meio... Eu tento. Eu falo para eles, eu conto a minha história. Mas eles falam para mim, é difícil. Eu quero parar, mas não consigo. Aí eu falo para ele, eu também falava a mesma coisa. Eu também queria, mas não conseguia. Aí eles deram um jeito. E eu fico tentando explicar para eles que eles podem evitar o jeito se eles tomarem a atitude.